Existe algo extremamente poderoso disponível a mim e a você, e este algo chama-se oração. Gosto de um trocadilho bem bacana que diz assim: melhorou? E a pessoa responde: melhorei. Melhorou, melhorei. Existe algo fantástico no poder da oração. E hoje pela manhã eu peguei a seguinte informação das plataformas virtuais, achei realmente impressionante, até compartilhei nas minhas redes, e diz assim: Satanás tenta limitar a sua oração, pois ele sabe que a sua oração o limita. Olha que poderoso isso. Queridos, a oração ela tem um poder realmente fantasticamente transformador. Em Colossenses, assim diz, 1, versículo 3 e 9, damos sempre graças a Deus quando oramos por vós. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Uma das maiores, se não a maior demonstração de amor que um ser humano pode fazer pelo outro, de uma forma não anunciada, é orar por esta pessoa. Orar. Uma das maiores demonstrações de amor é orar por alguém. No dia 10 de abril do ano de 1912, o mundo parava. O famoso navio Titanic partia da Inglaterra para Nova York. Era a sua primeira viagem. A célebre frase havia sido dita pelo engenheiro: nem Deus pode afundar este navio. Ninguém imaginava que também a primeira viagem daquele navio seria a última. Em 14 de abril, às 23h40, o navio se chocou contra um bloco de gelo, abriu-se um enorme buraco em seu casco e a embarcação começou a afundar lentamente. De repente, simplesmente desapareceu. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite. O coronel Archibald Grace era um dos passageiros. A sua esposa o aguardava a milhares de quilômetros do local do acidente. Porém, naquela noite ela não conseguia dormir. Era uma estranha sensação que pairava no ar. Por isso ela resolveu orar, mal sabendo que o seu esposo lutava entre a vida e a morte nas águas do Atlântico Norte. Finalmente, a senhora Grace sentiu paz. Mais tarde ela disse: foi como se os braços de Deus me envolvessem. Voltei para a cama e dormi. Naqueles momentos, quando o coronel pensou que iria morrer e sem forças já estava desistindo de lutar, um barco salva-vidas apareceu, como se viesse do nada. Em desespero, ele agarrou-se ao barco e sentiu braços fortes o puxarem para dentro. E assim, teve a sua vida salva. Queridos, Deus responde às orações. Feliz é a família cujos membros oram uns pelos outros. A oração intercessora é uma oração fantasticamente poderosa porque você tem a liberdade e, abre aspas, o direito, fecha aspas, de orar a Deus, intercedendo em causa própria. Mas então você se ajoelha, junta suas mãos e diz: Senhor, hoje eu não quero orar por mim, não quero pedir por mim, eu quero pedir em prol destas pessoas extraordinárias que ontem eu conversei com elas e eu gostaria de orar por elas. Senhor, aquela senhora que me abordou e comentou sobre o filho, eu quero orar por ela nesse instante. Pai querido, dá sabedoria aos líderes desta nação, dá condições para que tenhamos a capacidade de sermos mais sensíveis
ao sentimento e aos problemas e às dificuldades do outro. E aí nós vamos orando e intercedendo pelas pessoas, e nesta postura existe poder. A oração intercessora tem muito poder. Eu preciso lhe perguntar ao Pai que me ouve nesse instante: você tem orado pela sua família? Você tem colocado os seus filhos na presença do Senhor? Você, mulher que me ouve nesse instante e quem sabe está esperando um bebê, você já começou a orar a Deus pela própria família que este bebê terá na fase adulta? Você já pediu a Deus para que coloque uma pessoa amável, doce, plena, abundante e primeiramente apaixonada por Deus e depois por Ele? Você tem orado pelo seu bebê? As esposas que me ouvem nesse instante, você tem conseguido orar pelo seu marido, pedindo a Deus para que o dê forças, pedindo a Deus para que o dê sabedoria, para que ele possa continuar plenamente vivendo em abundância e, acima de tudo, sendo a materialização do sonho de Deus para a vida dele? Você, filho que me acompanha nesse instante, você tem orado pelo seu pai e pela sua mãe? Queridos, existe poder na oração. Até mesmo o mais débil do ser humano, o mais débil dos seres, uma vez de joelhos dobrados, ele estremece todas as forças do inferno. E é por isso que o inimigo de Deus, e por consequência teu inimigo também, não gosta, não quer e fará de tudo para que você não queira e não ore. Encontro pessoas que me dizem: Aércio, eu tento orar, mas não dá certo. Eu estou ali falando com Deus, olha, Senhor, isso, de repente eu já estou pensando nos boletos que eu tenho que pagar. Eu estou ali orando e de repente vem um sentimento de culpa, porque eu começo a lembrar de coisas que eu fiz e penso: como eu posso estar orando a Deus depois do que eu fiz? E eu vou orar e daí começo a lembrar que eu acabei de bater boca com a minha esposa. Eu vou orar, mas eu acabo de lembrar que eu acabei de irritar os meus filhos. Eu vou orar, mas eu acabo de lembrar que eu virei as costas para minha mãe. Queridos, as Sagradas Escrituras afirmam categoricamente que o orar é o ato de abrir o coração a Deus como se faz a um amigo. Consegue entender isso? Abrir o coração a Deus como se faz a um amigo. Quando a gente encontra os amigos, a gente não é formal. Eu não me vejo chegando aos meus amigos e dizendo: olá, amigo, tudo bem com você? Que bom é reencontrá-lo. Quero dizer que existe satisfação em meu coração em poder revê-lo uma vez mais. Não é assim. Deus quer ter este relacionamento com você. Um sentimento de amizade. Um sentimento de um pai que é amigo do seu filho. Deus sente saudades de você, sabia? O problema é que nós passamos muito tempo focados naquilo que tira a nossa paz. Pegamos o exemplo de Davi. Davi é o cara que colocou uma pedrinha em uma funda e atirou uma pedra e matou o gigante. Você conhece a história. Só que Davi, quando ele chegou e viu o gigante afrontando todo mundo, e a proposta era simples: um israelita lutaria contra aquele gigante. Se o gigante vencesse, o povo inteiro seria considerado cativo, ou seja, seria escravo. Se o israelita vencesse, então todo o outro povo é que seria escravo. E esta proposta era para evitar a matança desnecessária, por assim dizer. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante, sabe por quê? Porque as pessoas caminhavam ali entre os soldados e a conversa era uma só. Eles diziam: rapaz, está sabendo que o gigante ele é impressionante, ele come 5 frangos por dia.
Ah, mas isso não é nada. Eu fiquei sabendo que o gigante levanta 300 quilos na academia que ele frequenta. Ah, mas isso não é nada. Eu soube que esse gigante ele corre 25 quilômetros todas as manhãs. Eles eram especialistas no gigante. Eram especialistas no problema. E talvez nesta manhã eu esteja conversando com pessoas que são especialistas no problema. Só conseguem ver o problema. A questão em pauta mais relevante é que todas as vezes que você se foca em algo, isso se torna maior. Então, se você se focar no problema, problema será maior. Davi não. Davi não era focado no gigante. Davi era focado em Deus. E você conhece a história, termina de uma forma vencedora para o povo de Davi. Mas ele não fez esse ato sem orar. Querido, talvez você já tenha saído para a vida hoje pela manhã, acordou atrasado, atropelou, deu alguma coisa errada aí e você esqueceu-se de orar. Deus criou uma expectativa para estar contigo na manhã de hoje. Mas se não deu, vai dar agora. Eu quero convidar você para que feche seus olhos, pois nós vamos orar. Senhor Deus, entendemos que o ato de orarmos é como abrirmos o coração, como se faz a um amigo. Obrigado, Pai, pela noite de repouso. Obrigado pela cama tão confortável. Ah, Senhor, obrigado pelo banho. Obrigado pela dignidade. Obrigado pela liberdade em poder falar abertamente do seu amor. Obrigado pela oportunidade de poder tocar almas. Mas, Senhor, muitas vezes vemos a Ti de uma forma tão distante que temos dificuldade em orar. Pedimos que nos dê a capacidade da simplicidade ao coração. O Senhor já nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso está explícita de uma forma tão evidente que traz à tona todas as questões que deveríamos destacar. Por isso, Pai, nesta oportunidade, agradecemos. Somos gratos pelo dia lindo, somos gratos pela vida abundante, somos gratos pela plenitude que já é realidade. Guia-nos e nos protege, Senhor. Entregamos nosso viver para a sua honra e sua glória, seja o dia de hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, ore, porque somos gigantes quando estamos de joelhos dobrados. E quando começamos o dia de joelhos na presença de Deus, nós terminaremos o dia em pé, na presença do que quer que seja. Então ore sempre. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a